Em dezembro de 2022, o Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício do Talibã emitiu um decreto. As mulheres estão proibidas de usar banhos públicos e parques. A formulação era simples: uma mulher não deve sair de casa sem extrema necessidade. Para milhões de mulheres em áreas rurais, onde não há saneamento básico, isso significou, de fato, isolamento. Uma das mulheres contou aos jornalistas: "Meu marido é carroceiro, ele transporta as coisas das pessoas. Mal conseguimos pagar o aluguel e a água potável. Uma vez por semana, quero ir à casa da minha irmã para tomar banho, mas sinto muita vergonha dessas visitas." E isso é apenas a ponta do iceberg. Porque, paralelamente a esse decreto, o Talibã já havia fechado para as mulheres as escolas, universidades, vilas, mesquitas e espaços públicos. Em 15 de agosto de 2021, ocorreu a queda de Cabul. O presidente Ashraf Ghani fugiu. O Talibã tomou o poder. Setembro de 2021. As mulheres foram proibidas de ocupar cargos públicos. Em março de 2022, o Ministério da Educação cancelou a reabertura das escolas secundárias para meninas, embora elas estivessem se preparando para o ano letivo. Em 20 de dezembro de 2022, uma carta do Ministério do Ensino Superior proibiu a entrada e a frequência de mulheres nas universidades. Em 24 de dezembro de 2022, as mulheres foram proibidas de trabalhar em organizações não governamentais, inclusive nas humanitárias. Em 2023, salões de beleza, parques e academias foram fechados para as mulheres. Estes documentos criam um quadro de segregação total. A mulher deve ficar em casa, ponto final. Em 1964, uma nova Constituição foi adotada por Mohammad Zahir Shah. Artigo 25. Todos os cidadãos do Afeganistão, sem exceção, são iguais perante a lei. Pela primeira vez, isso também se aplicou às mulheres. Em 1965, foram realizadas eleições nas quais as mulheres conquistaram o direito de votar e de se candidatar. 4 mulheres foram eleitas para o governo. Segundo o Banco Mundial, em 1977, uma parte significativa dos estudantes da Universidade de Cabul eram mulheres. Fotografias daquela época mostram mulheres vestindo roupas modernas, o que contrasta fortemente com a realidade que se seguiu após 1996. Em 1996, a burca tornou-se obrigatória para todas as mulheres. Em 1997, houve a proibição do trabalho. Em 1998, todas as escolas foram fechadas para meninas. Em 1999, foi proibida a música, a televisão e o riso público das mulheres. O artigo 22 da nova Constituição, adotada em 4 de janeiro de 2004, afirma o seguinte: homens e mulheres têm direitos e deveres iguais perante a lei. Até 2018, mais de 3.600.000 meninas continuavam frequentando a escola, porém cerca de 2.200.000 meninas permaneciam fora da educação. No parlamento, as mulheres ocupavam mais de 25% das cadeiras. Dados da Unesco e do PNUD indicam que entre 2018 e 2021, as mulheres representavam aproximadamente 30% do corpo discente nas instituições de ensino superior do Afeganistão. Isso estava longe do ideal, mas uma mulher podia sonhar, estudar e trabalhar. O Talibã justifica sua política com a Sharia, mas tais proibições não existem nos livros sagrados do Islã. Lê em nome do teu Senhor que criou. Esta é a primeira revelação do profeta Maomé. O chamado ao conhecimento é universal. De fato, homens muçulmanos e mulheres muçulmanas, para todos, Alá preparou perdão e recompensa. Busquem o conhecimento do berço ao túmulo. Na história do Islã, há dezenas de exemplos de mulheres líderes, mulheres estudiosas. Aisha, esposa do profeta Maomé. Ela memorizou e transmitiu todas as palavras e ações. Foi graças a ela que mais de 2.000 hadiths foram preservados nas coleções muçulmanas. Fátima al-Fihri fundou a universidade mais antiga do mundo ainda no século IX. Rabia al-Adawiyah, conhecida como a primeira santa sufista. Ela defendia a ideia de que a pessoa não deve amar a Deus por medo ou pela esperança do paraíso, mas simplesmente por puro amor. Nos países muçulmanos modernos, a situação é completamente diferente. Na Indonésia, por exemplo, segundo dados do Banco Mundial, em 2020, 55% dos estudantes eram mulheres. Na Turquia, por exemplo, as mulheres ocupam cargos públicos. No Irã, apesar da Revolução Islâmica, em 2019, as mulheres representavam mais de 50% dos estudantes universitários. Desde 2018, na Arábia Saudita, as mulheres foram autorizadas a dirigir e a trabalhar em novos setores da economia. Portanto, o problema não está no Islã como religião. O problema está em uma interpretação política específica utilizada pelo Talibã.
Durante o governo do Talibã, houve inúmeras histórias em que mulheres foram punidas pelas coisas mais cotidianas. Algumas foram presas por alugar uma máquina de costura e outras por carregarem o celular em um café, sem a companhia de um homem. Outras foram humilhadas após o fechamento dos banhos femininos, sendo privadas de higiene básica e privacidade. Houve também casos em que mulheres foram publicamente chicoteadas apenas por estarem voltando para casa com um primo que não era considerado mahram, ou seja, um parente que não pertence ao círculo mais próximo reconhecido pelo Islã como protetor. 8 de dezembro de 2022, Estádio Charikar, província de Parvan. Os talibãs açoitaram publicamente 27 pessoas, incluindo mulheres. 5 de junho de 2024, província de Saripul. 63 pessoas foram açoitadas, incluindo 14 mulheres acusadas. Atos imorais. Segundo o Vox of America News, pelo menos 276 pessoas foram agredidas entre janeiro e agosto de 2024, a maioria delas 46 mulheres. Os números mostram que o sistema não funciona seletivamente, mas em massa. Hoje, as mulheres afegãs de todas as idades vivenciam uma perda coletiva de direitos. Katka permanece em casa. Enquanto isso, seus irmãos vão para a escola. Mulheres de meia-idade perderam suas profissões e diplomas, que até recentemente lhes garantiam status e trabalho. As mulheres mais velhas, que se lembram de tempos mais livres, agora dependem até mesmo para pequenas coisas de pedir ao filho para ir com elas ao mercado ou comprar pão. Todas essas histórias de diferentes gerações se resumem a uma coisa: a perda da independência, a humilhação na vida cotidiana. O The Guardian descreve um caso em que uma mulher foi parada simplesmente na rua porque estava sem luvas. Ela foi ameaçada de prisão e forçada a comprá-las, bem ali. O 8 AM Daily relatou que as mulheres eram proibidas de lavar a louça no quintal, se isso pudesse ser visto da janela. A vida das mulheres se transformou em um sistema de controle de pequenos detalhes. Suas roupas, sua aparência, seu riso, sua higiene. Haibatullah Akhundzada é o líder supremo do Talibã que assina a maioria dos decretos. Sirajuddin Haqqani, ministro do Interior, supervisiona a polícia da moralidade. O chefe do Ministério da Virtude, conhecido por seus decretos radicais, a Anistia Internacional destaca: a política do Talibã não é caos, mas sim um sistema claramente organizado de controle sobre as mulheres. Uma verdadeira mecânica de perseguição de gênero, que atende aos critérios de crimes contra a humanidade. Apesar da pressão, as mulheres no Afeganistão não desistem. Em várias cidades do Afeganistão, ex-professoras organizam aulas em casa. Lá, diferentes grupos de meninas de 10 a 60 pessoas estudam. A organização, fundada por Pashtana Durrani em 2024, ensinou 650 meninas online em várias províncias do Afeganistão. Existem mídias criadas por Hamida Aman que transmitem programas educacionais para mulheres. Em 2024, a ONU as considerou essenciais para milhares de meninas afegãs. Em 13 de agosto de 2022, cerca de 40 mulheres saíram às ruas de Cabul com o lema Pão, Liberdade, Trabalho. O protesto foi dispersado com cacetetes e tiros. Esse slogan tornou-se um símbolo de resistência. Mais de 2.200.000 pessoas no Afeganistão não têm acesso à educação escolar após o ensino fundamental. 100 mil dias sem escola para as meninas significam 3 bilhões de horas de aprendizado perdidas. Isso significa que toda uma geração crescerá sem conhecimento e o país enfrentará a falta de professores, cientistas e médicos. O mundo vê o que está acontecendo no Afeganistão, mas a reação é ambígua. Tudo parece meio distante. A ONU oficialmente chamou isso de apartheid de gênero, e esse termo é usado muito raramente. Isso significa que as mulheres no Afeganistão estão sendo deliberadamente segregadas da sociedade, assim como os negros foram segregados no passado. Resoluções são emitidas, declarações são feitas. O secretário-geral da ONU pede a devolução dos direitos às mulheres, mas para uma mulher em Cabul ou Herat, essas palavras soam como algo muito distante. É outro mundo. Ela acorda de manhã e vive de acordo com as regras impostas pelo Ministério da Moralidade. Os Estados Unidos da América, o Canadá e a União Europeia manifestam constantemente sua preocupação. Várias vezes eles impuseram sanções contra alguns líderes do Talibã, mas isso mudou pouca coisa. O Talibã não se importa com suas declarações. Seus líderes vivem em casas fortificadas. Eles vivem com sua própria segurança e eles não se importam com a pressão internacional. A Anistia Internacional publica relatórios todos os meses. Existem dezenas de histórias e documentos. Foto.
Mas afinal, que diferença faz esse jornal para uma mulher que foi parada na rua em Cabul hoje e agredida por estar vestindo roupas consideradas erradas? No verão de 2023, funcionárias da ONU receberam uma carta com ameaças. Parem de trabalhar ou serão punidas. Depois disso, parte das mulheres foi evacuada. Em 20 de dezembro de 2022, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que o Afeganistão é o único país do mundo onde as mulheres são sistematicamente privadas de educação. Em 2023, o Conselho de Segurança da ONU e outras entidades utilizaram o termo apartheid de gênero para descrever a situação das mulheres no Afeganistão. Em 19 de setembro de 2024, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução na qual condenou a política do Talibã como legislação genocida contra as mulheres. Em dezembro de 2022, o Departamento de Estado dos Escritura impôs sanções contra 4 líderes do Talibã envolvidos na repressão dos direitos das mulheres. No relatório de julho de 2023, a Anistia Internacional classificou diretamente a política do Talibã como uma guerra contra as mulheres. Mas na prática, essas declarações não mudaram nada. Entre meados de 2021 e o final de 2022, o emprego das mulheres diminuiu 25%, enquanto entre os homens caiu 7%. Atualmente, a proibição do trabalho feminino custa à economia do Afeganistão cerca de 1 bilhão e 400 milhões de dólares por ano. Isso representa cerca de 2/3 do PIB atual do país. A restrição ao acesso das mulheres ao ensino superior pode resultar em perdas no PIB de pelo menos 9 bilhões e 600 milhões de dólares até 2066. 90% das mulheres nas cidades sentem depressão e ansiedade. A política do Talibã está levando à maior crise humanitária para as mulheres. No século XXI, a proibição da educação para meninas aumentará as taxas de mortalidade infantil e materna, pois não haverá mulheres profissionais de saúde. Tente imaginar. Você é uma jovem de 19 anos em Kiev ou Varsóvia, estuda na universidade, sai com os amigos para uma cafeteria, faz planos para o futuro, sonha em viajar e construir uma carreira. Agora imagine que você é uma jovem de 19 anos em Cabul. Sua escola terminou na 6ª série. A universidade é proibida para você. Você não pode sair de casa sem a companhia do irmão ou até mesmo do filho mais novo. Sua vida se resume a 4 paredes. 2 garotas, 2 mundos. Uma tem a liberdade de sonhar, a outra o direito de se calar. E aqui vai uma pergunta para você. Se a partir de amanhã nossas liberdades começarem a ser cortadas passo a passo, camada por camada, nós perceberemos isso? Essa não é apenas a tragédia delas. É uma tragédia. É um espelho para nós.